Olá pessoal, tudo bem? Que satisfação estar aqui de volta no projeto Aprenda em 30 Minutos, aprovação PGE, comigo Gustavo Faria, como de costume falando de direito processual civil. E hoje trouxe um tema muito especial, um tema com absoluta pertinência com as carreiras de procuradoria, um tema pouco explorado pela doutrina, muito explorado pela jurisprudência e pelas questões de concursos recentes, que, como você já viu aí, é o tema da intervenção especial das pessoas jurídicas de direito público. Vejam, a gente vai começar a tratar desse assunto, tentar aprofundar o máximo possível para te deixar mais preparado, mas antes, não se esqueçam, né? Se inscrevam aí no canal da PGE, comentem no nosso vídeo, sugiram temas, compartilhem, isso ajuda muito aí para possibilitar a continuidade desse projeto tão interessante, gratuito, colocado aí à disposição de vocês. Então vamos nessa. Veja, nosso tema é a intervenção anômala das pessoas jurídicas de direito público, artigo 5º, parágrafo único da Lei 9.469 de 97. Intervenção anômala, intervenção especial, esse tema ganha tantos nomes, pessoal, até fiz questão de deixar aqui para vocês outros que vocês podem encontrar por aí. Intervenção anômala, intervenção especial das pessoas jurídicas de direito público, intervenção anódina, assistência anômala ou ainda assistência anódina. Tudo girando em torno do artigo 5º, mais especificamente no parágrafo único desse artigo 5º da Lei 9.469 de 97. A gente vai, antes de chegar ao parágrafo único, passar pelo caput desse dispositivo. Veja, ele começa, artigo 5º da 9469, dizendo que a União ela poderá intervir nas causas em que figurem como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais. Aqui no caput, pessoal, a Lei 9469, ela traz uma hipótese de intervenção especial para a União. Uma intervenção especial nessas causas em que forem partes autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais. É uma intervenção especial, por quê? Porque a lei cria aqui, nesse caso, uma presunção legal absoluta de interesse jurídico da União. É uma situação de uma intervenção especial porque já se presume legalmente que existe um interesse jurídico da União na intervenção nesses feitos em que figurem como partes algumas dessas pessoas aqui, algumas dessas pessoas jurídicas constantes do caput. Esse caput, então, que nos traz uma figura que, inclusive, nos remete à assistência clássica, né? À assistência típica do CPC, prevista lá no artigo 119, mas com uma particularidade. Essa particularidade é justamente essa desnecessidade de se provar o interesse jurídico para que se possibilite a intervenção, uma vez que, como disse, esse interesse, nesse caso, ele é presumido. E nesse caso, no caso do caput, né, essa intervenção especial, a propósito, pessoal, se reconhecermos que a intervenção se dá na qualidade de assistente propriamente, haverá, portanto, deslocamento de competência para a Justiça Federal nesses casos de intervenção. Isso por força do artigo 109, inciso 1 da Constituição. Vejam, como lembra que o professor Cássio Scarpinella Bueno, no seu Manual do Poder Público em Juízo, o que é necessário apenas por imposição do artigo 109, inciso 1 da Constituição, é o deslocamento da competência para a Justiça Federal nesse caso, única para julgar processos em que a União intervém na qualidade de assistente. Bom, e o parágrafo único? O parágrafo único é o que ainda nos interessa mais. Porque o parágrafo único, por sua vez, pessoal, ele é de maior amplitude. Ele trata propriamente da chamada intervenção anômala, essa intervenção especial das pessoas jurídicas de direito público,
que é a intervenção de qualquer pessoa jurídica de direito público, e não só da União, em demandas que envolvam quaisquer sujeitos, mesmo que esses sujeitos sejam particulares. E essa intervenção independe da existência de qualquer interesse jurídico. Basta para que haja essa intervenção um simples interesse econômico, um interesse meramente econômico. É o que consta aqui da redação desse artigo, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público, vejam como generaliza, não só a União, poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente de interesse jurídico. Para esclarecer questões de fato, a gente vai minudenciar tudo isso aqui, tá? Podendo juntar documentos, memoriais e, se for o caso, recorrer. Hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes. Vamos tratar aqui, com bastante cuidado, cada um dos trechos desse parágrafo único. Primeiro, mais uma vez, ressaltar que aqui não é necessário interesse jurídico para essa intervenção, ou seja, não é necessário que a Fazenda tenha qualquer relação jurídica com uma das partes. Tampouco que a sentença a ser proferida no caso possa atingir a esfera jurídica dessas pessoas jurídicas de direito público, bastando um interesse, repito, meramente econômico para que elas possam intervir. Daí uma ideia de uma intervenção especial, como nesse exemplo. Veja um exemplo aqui que eu consegui nessa questão da Magistratura Federal de 2009, em que o CESP conta o seguinte: que duas empresas privadas, vejam, eu tenho aqui então duas empresas privadas discutindo em juízo uma causa que pode levar a demandada à condição de insolvência, com o consequente prejuízo de todos que mantêm relação comercial com ela. Entre os clientes, quem que está? A autarquia Beta, que experimentará severos, faltou aqui, né, prejuízos. Veja essa alternativa. A pessoa jurídica de direito público, a autarquia Beta, pode ingressar no feito, servindo-se de forma anômala de intervenção. Sim, é a intervenção especial para a qual se exige um interesse meramente econômico, como nesse caso envolvendo a autarquia Beta. Vejam, pessoal, há uma grande discussão acerca da natureza dessa intervenção. Alguns sustentam que se trata de uma espécie de assistência propriamente, mas sem ali demandar-se interesse jurídico. Alguns outros sustentam que esse caso se assemelha mais à figura do amicus curiae, mas aí vem a outra corrente e diz, mas o amicus curiae não tem necessariamente interesse econômico na causa, como aqui se exige. Além de o amicus curiae ter mais poderes de intervenção do que o assistente anômalo, como a gente vai discutir. Por isso, parece-nos melhor aquela corrente que identifica essa figura do artigo 5º, parágrafo único, como uma intervenção de terceiro atípica, uma intervenção de terceiro anômala, ok? Agora, uma observação importante. Diferentemente da hipótese em que a pessoa jurídica de direito público atua propriamente como assistente, e como vimos no começo dessa aula, há ali um deslocamento de competência para a Justiça Federal, quando a atuação da pessoa jurídica de direito público se dá nos termos do parágrafo único, a assistência anômala, aí vale lembrar, não há deslocamento de competência, né? Porque o próprio artigo 5º, parágrafo único, disse isso, o que é confirmado aqui nesse julgado de recurso especial repetitivo do STJ, que lembra que seu entendimento é no sentido de ser tolerável a intervenção anômala da União e suas autarquias, independentemente de demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato ou de direito, ingresso esse que não desloca a competência para a Justiça Federal. Aqui, em caso de assistência anômala, não há deslocamento de competência para a Justiça Federal. Esse é um dos temas mais cobrados, né? Falar, porque é contraintuitivo, então falar que a intervenção anômala, por exemplo, da União, desloca a competência para a Justiça Federal.
não desloca por força do artigo 5º, parágrafo único. Tema sempre lembrado nas provas, vejam, neste ano, né? Prova da AGU, em que se disse: a intervenção anômala promovida pela União, por si só, é incapaz de atrair a competência da Justiça Federal para o processamento da ação. Correto? Então, a intervenção anômala não gera deslocamento. Muito bem. Outro ponto para reforçarmos, extraindo do parágrafo único do artigo 5º, diz respeito aos poderes, né, do interveniente anômalo, dessa assistência anódina. Veja, o parágrafo único diz que é possível que ele intervenha para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais que repute úteis ao exame da matéria. Bom, a Fazenda poderá, então, nesse caso aqui, trazer alegações, juntar documentos que, de alguma forma, reforcem a tese que está sendo ali defendida por uma das partes. Agora, um detalhe, não apenas documentos, não apenas provas documentais, como o artigo sugere. Tem-se encontrado defesa séria na doutrina, no sentido de que não há razão para limitar a atividade instrutória à prova documental. Qualquer meio de prova, desde que lícito e obtido de modo lícito, deve ser admitido. Também havendo quem sustente ainda quanto aos poderes do interveniente, pessoal, que em grau recursal poderá a pessoa jurídica de direito público realizar sustentação oral, como a gente encontra, por exemplo, nesse enunciado 55 do Fórum Nacional do Poder Público, que destaca que é cabível sustentação oral pelas pessoas jurídicas de direito público quando intervierem na forma do artigo 5º, parágrafo único, ou seja, como assistente anômalo, né? Como interveniente especial ou assistente anódino, enfim, todos esses nomes que vêm sendo recebidos. A propósito, pessoal, pode também, ainda no contexto dos poderes do interveniente, pode a pessoa jurídica de direito público interpor recurso na qualidade de interveniente anômala, né? Sobre o que, mais cuidadosamente, passaremos a falar a partir de agora. Veja, recurso pelo interveniente e a questão do deslocamento da competência. Porque nós vimos que o parágrafo único diz que a tão só intervenção não gera deslocamento de competência. Todavia, se for interposto o recurso, aí a lei prevê que haverá um deslocamento de competência. Assim, se a causa ela foi julgada na Justiça Estadual, será deslocada para a Justiça Federal caso haja a interposição de um recurso por essa pessoa jurídica de direito público. E o recurso, então, não será julgado pelo TJ, mas pelo Tribunal Regional Federal. Então, sim, haverá deslocamento de competência no caso de interposição de recurso. Repito, não só pela mera intervenção. Há quem sustente a inconstitucionalidade dessa norma, porque ela, supostamente, violaria o artigo 108, inciso 2 da Constituição, que trata da competência recursal dos tribunais regionais federais. Isso porque o 5º parágrafo único, da forma como está, ele amplia a competência dos TRFs, né, a quem cabe julgar tão somente, segundo a Constituição, recursos das decisões de juízes federais e recursos das decisões de juízes estaduais que estejam no exercício da competência federal. Vejam, o 108, inciso 2, é muito claro ao dizer que compete aos TRFs julgar em grau de recurso apenas causas decididas pelos juízes federais e juízes estaduais no exercício da competência federal. E no caso das causas em que há a intervenção especial, concordem comigo, o juiz estadual não está no exercício de competência federal delegada. O juízo estadual, nesse caso, ele está no exercício de sua competência regular. Por isso que alguns sustentam a inconstitucionalidade dessa norma. Por exemplo, o professor Leonardo Carneiro da Cunha destaca que por aí se vê não ser possível a aplicação dessa modificação de competência
a que estamos nos referindo, sob pena de se estar aceitando que uma lei ordinária altere uma competência constitucional. Em outras palavras, julgada uma causa por um juiz estadual, o recurso deve ser apreciado pelo TJ, não se podendo cometer ao TRF a competência para julgar em grau de recurso a causa decidida por um juiz estadual que não esteja investido de competência federal. Entretanto, especialmente para provas objetivas, vale lembrar, a norma vem sendo aplicada da forma como posta pelo legislador, ok? Muito bem. Ainda no contexto de impugnação a decisões judiciais, vale lembrar que há entendimento segundo o qual a pessoa jurídica de direito público ela pode fazer pedido de suspensão de liminar nas ações movidas contra o poder público. Isso lá com base no artigo 4º da Lei 8.437 de 92. Vale a pena notar esse entendimento, segundo o qual a Corte Especial do STJ destaca que, conquanto não tenha natureza jurídica de recurso estrito sensu, a suspensão de liminar, gênero do qual a suspensão de antecipação de tutela faz parte, insere-se no bojo dos meios impugnativos excepcionais de decisão judicial, uma vez que produz os mesmos efeitos do juízo de cassação da eficácia. Assim sendo, autorizada a União a, se for o caso, recorrer, com mais razão, teria legitimação para postular a suspensão da decisão. Então, se o artigo 5º, parágrafo único, permite que, se for o caso, ela recorra, com mais razão, deve-se admitir a legitimidade para postular a suspensão da decisão. Muito bem. Um outro ponto aqui de aprofundamento sobre a intervenção anômala diz respeito à coisa julgada e à legitimidade para uma eventual ação rescisória. Vejam, a coisa julgada vai atingir a pessoa jurídica de direito público e, sendo assim, ela tem legitimidade para propor uma ação rescisória contra essa decisão? Vejam, tem-se entendido que se a pessoa jurídica de direito público ela não recorreu e, portanto, não se tornando parte, ela não é atingida pela coisa julgada e, como consequência, ela não pode propor uma rescisória. Entretanto, se a pessoa jurídica de direito público recorreu e, como diz a própria lei, tornando-se parte, ela é atingida pela coisa julgada e poderá, em situações assim, eventualmente, configurada uma das hipóteses do artigo 966, propor ação rescisória. Vejam, nesse sentido, se a PJ ingressar numa demanda, sua atuação é bastante limitada. Ademais, o pedido não lhe diz respeito diretamente, não devendo ser, por isso, prejudicada pela coisa julgada e não pode, por esse mesmo motivo, propor rescisória. Agora, porém, com a interposição de recurso, a PJ deixa de ter uma atuação limitada, tendo qualidade de parte e sendo alcançado pela coisa julgada, podendo, nesse caso, propor ação rescisória. Tá claro? Outro ponto, discussão acerca dos procedimentos em que é cabível a intervenção especial. Procedimento comum, procedimentos especiais, execução. Então vamos nessa. Bom, sem nenhuma discussão, é possível, claro, a intervenção especial no âmbito do procedimento comum. Começam aqui algumas discussões acerca da possibilidade da intervenção especial no âmbito de procedimentos especiais. Vejam, em princípio, sim, não existe essa vedação. Contudo, vale lembrar que existem alguns posicionamentos mais restritivos em relação aos procedimentos especiais, como, por exemplo, em sede de mandado de segurança. O STJ vem entendendo que o rito do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, de acordo com o artigo 24 da Lei do Mandado de Segurança. Atenção,
mesmo que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo. Então, a assistência anômala também estaria fora. Outra situação que a gente pode constatar aqui no âmbito dos procedimentos que estão fora do CPC e que não seria admitida a intervenção especial é no âmbito dos juizados especiais. Mesmo para os juizados, né, quando a gente pensa de juizados de forma geral, porque o artigo 10 da 9.099 diz que, é claro, não se admite no procedimento de juizados qualquer forma de intervenção de terceiro, nem de assistência. Só um detalhe, nem é objeto aqui da nossa aula de hoje, mas o incidente de desconsideração da personalidade jurídica mitiga o rigor dessa norma, porque o CPC, lei posterior à 9.099, prevê lá nas disposições finais e transitórias que sim, não cabe intervenção de terceiros nos juizados, mas que o IDPJ, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cabe. Então, procedimento comum, procedimentos especiais em princípio sim, mas com algumas restrições, e no âmbito da execução e dos embargos à execução. Bom, tem se entendido, como eu vou te mostrar, que não cabe a intervenção especial na execução, mas que, proposta a ação, porque na verdade os embargos são uma ação, né? Proposta essa ação denominada de embargos à execução, aí o entendimento já é no seguinte sentido. Informativo 754, a propósito, decisão recente, em que se disse: é inviável a intervenção anômala da União na fase de execução ou no processo executivo, como já havia antecipado, salvo na ação cognitiva incidental de embargos. Então não cabe em sede de execução, mas cabe em sede de embargos. Tema a propósito que apareceu aqui na prova também deste ano da Magistratura Federal da Primeira Região, em que se disse assim: uma sociedade anônima promoveu perante a Justiça Federal de primeiro grau a execução de um título extrajudicial em face de uma empresa pública federal. Nessa situação, afirmou-se, não será admitida a intervenção anômala da União, mesmo que demonstrado o interesse econômico na causa, certo? Porque, em se tratando de execução, o entendimento é de que não cabe a intervenção anômala, salvo nos embargos, ok? Muito bem. Outro ponto, momento. Momento em que é admissível a intervenção anômala. O entendimento é de que essa intervenção ela pode se dar em qualquer dos polos e, o que mais me interessa neste momento, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, assim como na assistência de forma geral, aqui a pessoa jurídica de direito público poderá intervir a qualquer momento. Informação, mais uma vez permeando aqui provas recentes, aqui prova também de 2023 da Procuradoria do Estado de Roraima, em que se afirmou a intervenção anômala de ente público, olha como é um tema recorrente, né? É admitida somente até a fase de saneamento? Não, é admitida lá em cima, ó, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Tá claro? Bom, pessoal, são essas algumas observações, né, muitas a propósito, que gostaria de ter feito sobre a intervenção anômala, a assistência anômala ou qualquer outro daqueles nomes que você queira dar, aqueles mostrados no primeiro slide. Para a gente fechar com chave de ouro essa reflexão e deixar ainda mais substancioso o seu conhecimento, já passamos por algumas, mas vamos ver algumas outras questões recentes de provas de procuradoria em que esse assunto vem sendo abordado. Por exemplo, neste ano, Prefeitura de Ponte Alta, Santa Catarina, disse-se assim: em relação à intervenção anômala pelo município, que também é admissível, né, assinale a alternativa correta. A letra A diz assim: a jurisprudência do STJ entende não ser cabível a intervenção em mandado de segurança. Certo, vimos esse julgado há pouco, né? Vamos ver o erro das outras. Admite-se a intervenção anômala nos juizados? Também vimos que não, né? Artigo 10 da Lei dos Juizados.
C. Embora admita-se expressamente que o município recorra no âmbito da intervenção anômala, o STJ rejeita a possibilidade do ajuizamento de pedido de suspensão. Vimos que se enquadra aqui nesse conceito também a possibilidade de a pessoa jurídica de direito público entrar com pedido de suspensão de liminar ou de segurança na qualidade de assistente anômala. Letra D. O município interveniente se submete à coisa julgada, mesmo que não tenha recorrido, já que ostenta condição de parte. Vimos que não, né? Vimos que para ostentar condição de parte e por isso ser atingido pela coisa julgada, é necessário que ele tenha recorrido. Então, errada, conforme visto. Dá uma olhadinha agora nessa aqui da Procuradoria do Estado da Paraíba, em que se contou o seguinte. Determinado Estado da Federação requereu seu ingresso na fase de conhecimento de um processo ajuizado por particular em face de uma empresa estatal considerada dependente. Na petição apresentada, o ente público interveniente demonstrou que a decisão do processo pode lhe causar relevante prejuízo econômico, olha o interesse econômico, mesmo que indireto. Nessa situação, olha quem está aqui, o pedido de intervenção anômala deve ser indeferido? Ué, por quê? Porque o ingresso do ente federativo depende de interesse jurídico? Não, para assistência sim. Para assistência anômala, basta o interesse meramente econômico. Veja, deve ser indeferido, porque essa modalidade interventiva somente é cabível em sede de processo ou fase de execução? Pelo contrário, não é cabível em execução. Letra C. Encontra fundamento no ordenamento jurídico? Sim, artigo 5º, parágrafo único da lei. E ao ingressar no feito, o ente público poderá apresentar esclarecimentos e interpor recursos? Sim, nos termos da 9469. Não é isso? Artigo 5º, parágrafo único. Deixa eu ver o erro da D. Encontra fundamento no ordenamento jurídico, certo? E ao ingressar no feito, o ente público poderá apresentar esclarecimentos, certo? Mas não poderá recorrer? Pode, ocasião inclusive que ganha condição de parte, havendo deslocamento de competência. E a letra E. Deve ser convertido em pedido de participação como amicus curiae. Não, não tem essa relação, né? Muito bem, letra C. Olha essa aqui da Procuradoria do Estado do Paraná. A intervenção anômala de pessoas jurídicas de direito público exige demonstração de interesse jurídico? Não. A intervenção anômala, ela depende de ela precisa de simplesmente demonstração de interesse econômico. Interesse jurídico é para assistência propriamente. E para fechar, decisão ou questão aqui do ano passado, Magistratura Federal da 4ª Região. Vamos ver se está certo ou errado o que foi dito aqui. O artigo 5º da 9469 permite a intervenção anômala da União em processos que tenham como partes autarquias, fundações. Eu acho que aqui foi feita uma confusão. Porque, na verdade, né, o artigo 5º caput, ele está disposto aqui, ó, o artigo 5º caput. E o 5º caput não fala de intervenção anômala, lá no começo do nosso encontro, né? Eles copiaram aqui, basicamente, a primeira parte do artigo 5º caput, ó, permite a intervenção anômala da União em processos que tenham como partes autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais, fundada apenas em interesses econômicos, independentemente de demonstração de interesse jurídico. Meio que misturou o caput com o parágrafo único, mas tudo bem. Eu entendo que, como disse no começo da aula, uma coisa é o artigo 5º caput, que trata de uma intervenção especial da União em que há um interesse presumido, um interesse jurídico presumido nas causas em que sejam partes autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas federais. Aí eu tenho um interesse jurídico presumido, legalmente presumido. Outra coisa é a intervenção propriamente anômala, especial do parágrafo único, em que se dispensa o interesse jurídico e basta o interesse meramente econômico. Então, particularmente, acho que aqui fez-se uma certa
um sincretismo entre o caput e o parágrafo único, que eu prefiro que você trate da forma como eu apresentei no começo dessa aula. Mas o que interessa, e vamos ver, não teria nenhum problema quanto a essa questão, porque veja que ela diz que essa espécie de intervenção, essa intervenção anômala, atrai a competência da Justiça Federal. Então, assim, muito errado, porque em se tratando da intervenção anômala, a gente sabe que a atração de competência para a Justiça Federal, ela só se dá caso haja a interposição de recurso. Tá claro? Muito bem. Quero te agradecer muito. Saber se você gostou dessa aula, comenta aí, nos ajuda muito o seu comentário. Espero que você tenha tido aí uma revisão ou um aprofundamento que seja acerca dessa intervenção especial, tema cuja importância a partir de agora dispensa apresentação pela recorrência absoluta de questões que vêm sendo feitas acerca do assunto. Ok? Muito obrigado, te aguardo no nosso próximo encontro aqui pelo Aprovação PGE, no nosso projeto Aprenda em 30 Minutos. Abraços, tchau.